Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Gerdau Marques. Eu estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de geometria para as turmas de nono ano. Vamos lá, galera. Hoje nós iremos falar sobre figuras semelhantes. Encontrando semelhanças. Podemos dizer que duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma sem precisar ter necessariamente o mesmo tamanho. Dessa maneira, podemos entender uma ampliação e uma redução como exemplo de semelhança. Figuras congruentes também são semelhantes. Vejamos melhor o que significa ser semelhante em geometria. Os dois mapas a seguir são representações de estados do Paraná, mas estão em escalas diferentes. Neles, destacamos algumas cidades. Veja. Aqui nós temos os dois mapas, tá bom, pessoal? Em tamanho diferente. Você pode notar que, embora sejam de tamanho diferente, os dois mapas têm a mesma forma. O mapa 2 é uma ampliação do mapa 1. Dizemos que esses mapas representam figuras semelhantes. Tá bom? Maringá, Londrina, tá bom? Então são duas figuras semelhantes. Polígonos semelhantes. Observe o quadrilátero ABCD e MNPQ. Nós temos os dois quadriláteros. Observe os ângulos, pessoal. Note que os ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Vamos lá. Aqui nós temos que o ângulo A mede 82 e o ângulo M mede 82. O ângulo B mede 78 e o ângulo N mede 78. Ó, são iguais. Congruentes, né? O ângulo D é congruente com o ângulo Q. E o ângulo C é congruente com o ângulo P. Tá bom? Outra coisa, pessoal. Os lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos lá. O lado AB é proporcional com o lado MN. 6 está para 2,4. Quando a gente divide 6 por 2,4, nós encontramos 2,5. O lado BC, lado BC está para o lado NP. Então, 3 está para 1,2. 3 dividido para 1,2 vale 2,5. Observem, pessoal, que é o mesmo valor. São proporcionais. O lado DC está para o lado QP. 5 dividido para 2 vale 2,5. O lado AD está para o lado MQ. 4 dividido para 1,6, que vai também dar igual a 2,5. Portanto, os lados, né, pessoal, fazendo aqui a razão de semelhança, vai ser no caso 2,5. Tá? Observe, 2,5, 2,5, 2,5 e 2,5. Dizemos então que os quadriláteros ABCD e MNPQ são semelhantes e indicamos assim, quadriláteros ABCD semelhante com o quadrilátero MNPQ. Dois polígonos são semelhantes quando possuem os ângulos internos respectivamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Ok, pessoal? Observe novamente os quadriláteros. Note que os ângulos internos correspondentes desses quadriláteros são congruentes e que a razão entre qualquer lado do quadrilátero ABCD e o lado correspondente no quadrilátero MNPQ é sempre a mesma, 2,5. Dizemos então que os quadriláteros são semelhantes e que 2,5 é a razão de semelhança entre eles. Para saber se os dois polígonos são semelhantes, devemos verificar duas condições. Os ângulos internos correspondentes devem ser congruentes e os lados correspondentes devem ser proporcionais. Pessoal, satisfazer apenas uma das condições não atesta a semelhança entre dois polígonos, como podemos comprovar pelos exemplos a seguir.
Vamos verificar se os quadriláteros em ABCD e MNPQ são semelhantes. Observem, pessoal. Primeiro ângulo, ó. Observamos que os ângulos 90 graus, ângulo reto de 90 graus e ângulo reto. Então observem, ó, correspondente ângulo reto de 90 graus e outro ângulo reto de 90 graus. Então, se formos olharmos os ângulos, podemos dizer que os ângulos correspondentes são congruentes, ok? A segunda coisa que nós deveremos verificar são os lados correspondentes. Vamos ver se eles são proporcionais. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o 6. O 6 está para o 3, ó. 6 está para o 3. Se nós dividirmos 6 para 3, fica 2. Ok? O 8 está para o 6, ó. Então o 8 está para o 6. Se nós simplificarmos aqui por 2, nós iremos ter 4 dividido para 3. 4 dividido para 3 dá o que, pessoal? Dá 1, fazer aqui 4 dividido para 3. 1,3. 1,3. Tá bom? O que é que significa, pessoal? Que os lados correspondentes, eles não são proporcionais. Os ângulos correspondentes são proporcionais, pois todos são ângulos retos. Agora, já os lados, nós observamos que eles não são proporcionais. Por isso, podemos dizer que essas duas figuras, elas não são semelhantes, tá bom? Logo, os quadriláteros ABCD e MNPQ não são semelhantes. Tá? Tem que obedecer essas duas regras. Tanto os ângulos correspondentes devem ser congruentes, como os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Só veja aqui o segundo exemplo. Vamos conferir se os quadriláteros a seguir são semelhantes. Observem que se nós observarmos os ângulos, ó, que nós já observamos que aqui nós temos um ângulo reto e aqui já não é ângulo reto. Ó. Então já podemos verificar que eles não são semelhantes. Se formos olhar os lados, acredito que dê certo. Você vê, o 6 está para o 3. 6 está para o 3, que dá igual a 2. O 8 está para o 4. O 8 está para o 4, que dá igual a 2. O 6 está para o 3, que também dá igual a 2. E o 8 está para o 4. 8 para o 4, que dá igual a 2 também. Ok? Fazendo a verificação, temos que os lados correspondentes são proporcionais, né? Podemos verificar que os lados, todos eles, a razão entre eles, lados correspondentes, a razão entre eles é 2. Ó. Observamos que eles são proporcionais, a mesma razão. Já quando verificamos os ângulos, verificamos que eles não são proporcionais, né? Porque não são congruentes. Os ângulos correspondentes não são congruentes. Nesse caso, os quadriláteros ABCD e MNPQ não são semelhantes. Tá? Podemos dizer que eles não são semelhantes. Uma propriedade importante. Pessoal, nós temos aqui, certo? Um pentágono ABCDE e outro A', B', C', D', E'. Vamos ver aqui, pessoal. Observe que os ângulos correspondentes, vamos ver. O ângulo 97 tem um correspondente aqui, também 97. O 130 tem um correspondente aqui, ó, 130. O 120 tem um correspondente aqui, 120. O 93 tem um correspondente aqui, 93.
E o 100 também tem um correspondente. Logo, pelo ângulo, nós conseguimos observar que eles são congruentes. Pelos lados, agora vamos ver os lados, pessoal. Verificando os lados, nós temos, né, o seguinte. O 3 se corresponde com 1,5. 3 dividido para 1,5 vale 2. Ok? O 2,6 se corresponde com 1,3, que também vale 2. Tá bom? O 2,8 se corresponde com o 1,4, pessoal. 2,8 com 1,4 também vale 2. O 2,6 com 1,3. 2,6 com 1,3 que também deu 2. E o 2,2 com 1,1. Dividindo, nós encontramos 2 também. Logo, nós podemos dizer que essas duas figuras são semelhantes, ok? Vamos agora calcular os perímetros dos dois pentágonos. Pessoal, aqui nós temos o seguinte. O perímetro, vamos ver aqui, né? O perímetro do primeiro pentágono é a soma de seus lados, né? Perímetro em matemática significa a soma dos lados. Então nós temos aqui o 3 mais 2,6 mais 2,6 mais 2,2 e mais 2,8. Somando, nós encontramos 13,2 centímetros, ok? Somando aqui os perímetro A', B', C', D', E', nós temos 1,1 aqui, mais 1,3 mais 1,3 mais 1,1 e mais 1,4. Ao somarmos, encontramos 6,6 centímetros. Calculando a razão entre o perímetro do primeiro com o perímetro do segundo, nós temos 13,2 dividido por 6,6, que também dá igual a 2, que é a razão de proporção. Razão de proporção, tá? Então, pessoal, desse modo, de modo geral, né? Razão de semelhança, quer dizer, razão de semelhança ou razão entre as medidas dos lados correspondentes. Quando dois polígonos são semelhantes, os perímetros desses polígonos são proporcionais às medidas de dois lados correspondentes quaisquer, tá bom? Lá no livro de vocês, pessoal, na página 163, ó, página 163, nós temos a questão 1, a questão 2, a questão 3, 4, 5 e 6 para vocês treinarem esse assunto de hoje, tá bom? Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu!